Você já se perguntou como os alunos aprovados conseguem memorizar tanto conteúdo? Ou você já estudou e não consegue entender o conteúdo que está sendo estudado ali e fica pensando como eu posso aprender essa disciplina? Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o nosso cérebro aprende uma informação nova e memoriza ela e o que você deve fazer para conseguir memorizar as informações e passar no seu concurso público. Então já se inscreve no canal, deixa um like e vamos pro vídeo. Recentemente eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e se você ainda não me segue no Instagram, eu te convido a conhecer porque lá eu também posto dicas diárias, tá, de como estudar para concurso público e como aumentar o seu potencial de aprendizagem, de estudo. Mas uma pergunta me chamou muita atenção, que é: na sua preparação, como você fez para não esquecer os assuntos estudados? E quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando porque eu recebo muitas perguntas mais ou menos nesse sentido. Como você fez para não esquecer? Como você fez para conseguir estudar? Como você fez para reter tanta informação? Como que você faz para conseguir aprender um conteúdo muito difícil? Como você faz para aprender matemática? Como você faz para aprender português? E assim, a dinâmica, gente, para cada disciplina, podem haver diferenças, obviamente, de formas de se aprender uma disciplina, mas a metodologia de aprendizagem e de memorização do cérebro basicamente é a mesma para tudo aquilo que você vier a estudar na sua vida. Não existe uma fórmula mágica específica para matemática ou outra fórmula específica para português. Geralmente, toda a assimilação e a aprendizagem do cérebro leva em consideração três coisas, sendo elas organização, associação e contexto. Organização. De nada adianta você ficar jogando informações no seu cérebro pensando que ele seja um HD, onde você simplesmente joga a informação lá e ele guarda. Seu cérebro não é assim, porque ele não funciona dessa forma. Para que você consiga armazenar e compreender um conteúdo, é preciso que o seu cérebro faça conexões entre os assuntos e conexões mentais que façam analogias e associações, e é por isso que quando você consegue assimilar isso e jogar no seu dia a dia de estudos, é que ele vai concatenar as informações e buscá-las quando você requerer. Então, não, você não pode achar que jogando informação no seu cérebro, simples e puramente, apenas absorvendo o conteúdo, você vai conseguir memorizá-lo quando você precisar e utilizá-lo na sua prova, porque ele não funciona dessa forma. Então você precisa de ter organização, associação e contexto. Você precisa assimilar e consumir o seu conteúdo de forma a fazer conexões e assimilações para que o seu cérebro ele tanto entenda o processo e consiga buscar essa informação quando você precisar. O que seria a organização? Geralmente, a gente não pensa muito sobre isso porque a parte de organização do conteúdo, do estudo, geralmente quem faz é o professor, porque ele te entrega os assuntos em uma ordem e de uma forma que existe uma metodologia didática ali para que você consiga compreender aquelas informações que ele está tentando te explicar. Mas você precisa entender como funciona caso você queira saber como você precisa memorizar. Eu vou te dar um exemplo. Se eu simplesmente jogar uma fórmula escrita assim para você, área é igual base vezes altura. Se eu simplesmente jogar essa informação para você, você não faz nada com ela. Se você não souber o que é área, o que é base e o que é altura, se você só ter acesso a essas três palavrinhas nessa fórmula matemática, você não vai conseguir resolver nada. Agora, se eu te explico o que é a área, por que eu devo calcular a área? Se eu te explico o que é a base, o que é a altura e por que quando eu multiplico a base pela altura eu consigo encontrar a área de determinado local, aí sim eu estou te dando uma organização didática e eu estou te explicando um conteúdo de uma forma que você vai conseguir absorver. Então, primeiro, o seu estudo precisa de uma organização, para que você entenda o processo. Muita gente, numa tentativa falha de querer memorizar, acha que é melhor você ler, até conseguir decorar exatamente aquilo que você está lendo, mas não conseguindo compreender e fazer as concatenações necessárias. Se você simplesmente lê, joga informação para o seu cérebro, mas não consegue entender como utilizar aquela informação, o seu estudo está sendo inútil. Porque pense, por exemplo, no estudo da lei seca. Você pode memorizar todos os artigos, todas as palavras, cada sílaba, cada letra, mas se, quando cobrado, você não souber associar o significado das palavras e o que elas querem dizer naquele contexto, dentro do seu contexto, e saber utilizar esse conhecimento para aplicá-lo no caso, ou no estudo, ou numa questão, de nada adianta você saber palavra por palavra que está escrito ali.
E sim, sim. Eu te convido, por exemplo, a você tentar cantar uma música que você saiba de cor. Você não associa, muitas das vezes você nem sabe os significados das palavras, mas você sabe de cor e sorteado recitar aquela música. Mas você nem pensa sobre a letra. Principalmente hoje, que as letras cantadas são cada absurdo. Mas você não faz associação. Você está muito mais cantando pela melodia. Você sabe o que está escrito, você sabe a letra, você sabe recitar, mas você não pensa sobre o que você memorizou, você não pensa sobre as palavras que você está memorizando. E esse é a memorização que de nada serve para você no quesito educacional, no quesito do estudo. Você apenas saber as informações, você apenas memorizar as informações não é o suficiente. Você precisa ser capaz de concatenar, de fazer conexões, de criar conexões com as informações que você memoriza para que o seu estudo consiga ser eficiente e para que você colhe os resultados. A parte da associação, obviamente, o nosso cérebro faz associações a todos os tempos. E todos os estudiosos que lidam com memorização mostram que técnicas nas quais você faz analogias priorizam a memorização do seu cérebro. Por exemplo, quando você vê os gênios, ou alguma gincana, ou algum reality show na internet, onde as pessoas são levadas a memorizar coisas absurdas, na sua cabeça, aquelas coisas absurdas podem parecer aleatórias, mas aquelas pessoas que estão memorizando muito provavelmente fizeram uma associação, ligaram aquela informação a um contexto, a um padrão, a uma conexão de coisas, imagens, para que eles consigam acessar e ao visualizar aquela imagem, consiga conectar com aquela informação e trazer aquela informação quando o cérebro pede. Então, trazendo para a nossa realidade dos concursos públicos, é isso que você precisa fazer. Você precisa conectar algumas informações com associações. Como assim? Aí entram os padrões, né? Aí entram as piadas, aí entram as regrinhas, os mnemônicos, quando você consegue associar determinada informação para que, ao lembrar dessa associação, você consiga acessar aquela informação, mas aquela informação, ela não traz apenas a informação em si, ela traz uma carga, uma base de vários assuntos do seu subconsciente que você nem sabia que estavam lá, mas quando você acessa aquela determinada informação, vem toda aquela base de assuntos. Por quê? Por conta do contexto. O contexto em que está inserida aquela informação faz muita diferença. É por isso que quando um professor faz uma piada, aquele contexto ali, quando você ri, assimilando aquela informação, faz toda a diferença no seu processo de memorização. Porque quando você cria aquele envolvimento emocional, a piada te faz rir, te lembra, faz uma associação ao assunto que está estudando. Sempre que você lembra da piada, faz rir e principalmente gera um sentimento de dopamina, um sentimento de felicidade. Se você gostou da piada ou se você odiou também, porque gera uma raiva, gera envolvimento emocional, faz com que você acesse aquele conteúdo, acesse aquela informação. E geralmente trazendo uma carga de outros conteúdos e de outras informações. Agora, outro ponto que eu acho que você deveria considerar quando você estiver tendo essa dificuldade de memorização, tendo essa dificuldade de compreender, é olhar para si e avaliar se você realmente está fazendo tudo que está ao seu alcance para conseguir memorizar, para conseguir acessar aquele conteúdo. Por que eu digo isso? Foi feito um estudo com crianças para saber o nível de aprendizagem de matemática, e que matemática é um assunto em que eu vejo muitas pessoas passarem por isso. Fizeram e aplicaram um teste para várias crianças em vários países de matemática. Aquelas provinhas que a gente faz na escola para saber o nível de conhecimentos. Mas além desse teste, existia um outro questionáriozinho, também muito comum nessas provas, para quem estudou em escola pública, essas provas que medem os conhecimentos, geralmente vêm com um questionário que perguntando quantas geladeiras você tem em casa, quantos fogões, quantas informações para saber em qual contexto aquela criança está inserida, para fazer associações e trabalhar com os dados, né? Para depois eles saberem o quanto e fazer essas analogias e saber o quanto de determinada situação daquela determinada criança impacta na aprendizagem dela. Só que, nesse estudo, esse questionário extra, ele não era obrigatório. E aí, alguns respondiam mais questões, como era um questionário grande, eram 120 questões antes de você fazer a prova de matemática. Então, nem todos chegaram ao final desse questionário que não era obrigatório, né? E, ao final do teste, eles conseguiram fazer uma relação entre quanto mais os alunos responderam o teste, ou seja, quanto mais o aluno ele respondeu um teste de 120 questões sobre perguntas muitas vezes chatas, sem que aquelas perguntas fossem obrigatórias, quanto maior a taxa de resolução desse teste, maior foi a nota obtida em matemática. O que a gente consegue pensar sobre isso? Que
Às vezes, as pessoas que conseguem responder matemática são pessoas organizadas, são pessoas que têm uma capacidade ou se veem como características pessoais de querer resolver problemas, solucionar mistérios, determinadas situações, ou que não desistem de uma determinada tarefa só porque ela é chata, enfadonha ou não seja, obviamente falando, menos importante. Aí eu te faço a pergunta: será que você aplica da melhor maneira possível o seu tempo para falar que você não está conseguindo absorver algo? Será que você está fazendo o suficiente? Você é uma pessoa que tem o costume de terminar as tarefas que você começa? Ou você começa com um projeto e aí na primeira adversidade você vai lá e desiste daquele projeto? Será que você é uma pessoa que tem como característica lidar frente a frente com o desconforto, desconfortável, e encontrar meios de lidar com aquele desconforto? Ou você prefere simplesmente abstrair aquele desconforto da sua vida, nunca mais pensar nele e simplesmente desistir de qualquer outra coisa que esteja ao redor dele, simplesmente porque você se encontrou diante de uma dificuldade, de uma adversidade? Então, às vezes, a sua aprendizagem ou a sua falta de memorização de um determinado conteúdo não está ligado só à sua metodologia de estudo em si, mas também características pessoais e alguns problemas que talvez você tenha até que procurar uma ajuda profissional para conseguir lidar com isso primeiro, antes de ir para a parte educacional. Óbvio que disciplinas que a gente tem muita dificuldade geralmente estão associadas a um estudo de base mal feito. Então, regras básicas, estudos básicos, conceitos básicos que não foram consolidados lá atrás, na sua infância ou nos seus primeiros anos educacionais, que agora te trazem essa dificuldade. Aí, associado a isso, será que você está disposto a voltar lá atrás, voltar lá no básico, para conseguir lidar com isso? Assumir que você tem uma dificuldade, e que você vai precisar retroceder alguns passos frente ao normal da maioria, mas para conseguir resolver esse problema e depois se ver em condições de conseguir dar passos mais largos adiante. Eu trago essa reflexão para você, pois às vezes a nossa dificuldade está mais dentro do que fora. E a gente tem uma tendência a querer sempre jogar a culpa no outro, no que eu não sei, no que não está visto. Mas para passar em concurso, você tem que estar habituado com o desconforto e tem que estar mais habituado ainda em assumir seus próprios erros, as suas dificuldades e encontrar você mesmo uma forma de lidar com elas. Porque ninguém vai te ajudar, ninguém tá nem aí se você passou, se você não passou, se você é bom, se você não é bom. Mas como o objetivo é único e exclusivo seu, você precisa encontrar meios de lidar com isso para conseguir a sua aprovação, para conseguir terminar com essa árdua tarefa o mais rápido possível. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa um comentário dizendo se fez sentido essa reflexão que eu trouxe para você, ou se não fez sentido também, deixa aqui nos comentários. E inscreve no canal para que você continue recebendo as nossas dicas semanais para que você consiga alcançar o mais rápido possível a sua aprovação. Um abraço e até a próxima.